Olá a todos! A possibilidade de terraformação em vários planetas tem sido discutida por pesquisadores. Mas antes de começarmos um projeto tão grande, devemos primeiro chegar a este planeta. Aqueles que querem lá chegar vão enfrentar todos os tipos de problemas. Por exemplo, um defeito na funcionalidade do traje espacial. Mesmo se você for para um planeta em algum lugar do Sistema Solar, além da Terra agora, de qualquer forma você só vai sobreviver por um curto período. Mas deve ser muito divertido. Obrigado por assistirem a esse canal. Então, eu gostaria de falar sobre o que está esperando por nós quando o teletransporte realmente for possível. Ou quanto tempo você tem para voltar para sua confortável estação espacial se você é um astronauta e algo acontece com seu traje espacial. Então, vamos começar. Mercúrio. Há pouca atmosfera em Mercúrio, portanto a diferença de temperatura é muito grande. Seres humanos queimariam se estivessem no hemisfério com luz solar sem um traje espacial, e no hemisfério noturno congelariam como um cubo de gelo. E como Mercúrio gira a uma velocidade muito lenta ao redor do seu eixo, não é possível que alguém chegue ao amanhecer. O tempo médio que um humano pode sobreviver em Mercúrio é de cerca de 90 segundos. Assim como saltar para o espaço, você deve fechar os olhos e respirar profundamente para minimizar os danos ao seu corpo. Na verdade, a pressão atmosférica na superfície de Mercúrio é quase zero. Em tal ambiente, a umidade dos olhos pode ferver, o ar nos pulmões pode romper para fora do corpo e o alveolar pode ser rasgado. Há muitas coisas aterrorizantes assim. Como vocês podem ver, Mercúrio não é um planeta confortável para viver, e danos ao traje espacial podem causar ferimentos graves. Há uma cratera profunda em Mercúrio em que existe permafrost, onde a luz solar nunca bate. A temperatura neste declive, como numa zona do crepúsculo, é do nível da Terra. Mas mesmo assim não há nada que possamos fazer sobre o problema da falta de atmosfera. Vênus. Dentre os planetas parecidos com a Terra, não há nenhum superior a Vênus em relação à crueldade. Se você for para Vênus, você terá um monte de opções. Queimar a uma alta temperatura de cerca de 500 graus, derreter-se numa chuva ácida, desfrutar de uma situação parecida com a de um cubo de açúcar colocado no chá ou de um boneco de neve, ou ainda uma opção especial de sufocar até a morte devido a uma parada imediata do sistema respiratório. Na maioria dos países, as normas de saúde determinam que a concentração de dióxido de carbono no ar deve ser de 0,5% nos locais de trabalho e 0,2% ou menos em áreas residenciais. Quando a concentração de dióxido de carbono sobe para mais de 2 a 4%, ocorre disfunção do nervo autônomo e sintomas como languidez, sonolência e fadiga aparecem. Se ultrapassar 10%, os humanos podem perder a consciência e morrerem de hipóxia. Em 20% ou mais, há morte imediata devido à parada do centro respiratório do cérebro. Em Vênus, a equipe de saneamento desmaia. Além disso, eles perdem a consciência num instante, sem esperar pelo resultado da medição. A concentração de dióxido de carbono em Vênus é de cerca de 98%. Os corpos dos corajosos funcionários são impiedosamente lavados pela chuva ácida. A pressão atmosférica na superfície de Vênus é de mais de 90 atm. A atmosfera de Vênus é muito espessa e todo o planeta é coberto com uma espécie de mar semilíquido. Mas também há um oceano real em Vênus. Como você deve ter adivinhado, é um mar de ácido sulfúrico. Mas não vai haver este mar, mesmo que você esteja usando um traje espacial. Sob tal pressão atmosférica, o vento é como uma parede dura vindo em sua direção. Em suma, você pode dizer que é sortudo se puder sobreviver mais de 1 segundo em Vênus. Mas alguns quilômetros acima, no céu, é um pouco mais divertido. Lá, a temperatura e a pressão atmosférica são quase as mesmas que aqui na Terra. Mesmo em Vênus, ainda é muito perigoso perder o seu traje espacial, mas isso não significa que você vai morrer instantaneamente. Astronautas serão capazes de sobreviver por alguns segundos, enquanto esperam pela ajuda de seus colegas.
Marte. Porque a atmosfera de Marte é tão fina como em Mercúrio, os humanos podem viver cerca de 1 minuto e meio em Marte sem um traje espacial. 15 segundos para que os olhos e os pulmões sejam danificados. A maneira de estender esse tempo é como eu já disse. Além disso, a atmosfera de Marte contém uma concentração muito alta de dióxido de carbono, mas a atmosfera é tão fina que, mesmo se você respirar fundo, o ar não vai entrar nos pulmões. Não há pressão suficiente para passar pelo alveolar. Então não precisa se preocupar com astronautas morrendo instantaneamente. As temperaturas de verão na região equatorial de Marte são de cerca de 20 graus Celsius, quase o mesmo que o clima temperado da Terra. Isso é confortável para humanos e não há risco de superaquecimento ou queimadura de gelo. E é também por isso que Marte é visto como o candidato mais provável para a terraformação. Ceres. Ceres, o maior asteroide que foi promovido à categoria de planeta anão em 2006, quase não tem atmosfera. Mas o período que um ser humano pode sobreviver é quase o mesmo que em Mercúrio ou Marte. Além disso, Ceres é frio e a temperatura nunca sobe para além de 270 graus negativos. Só uma pequena quantidade de calor do Sol o atinge. É quase o mesmo para outros asteroides localizados no mesmo cinturão de asteroides que o Ceres. Esses asteroides são muito pequenos para o trabalho de colonizá-los. Em vez disso, espera-se que estas sejam as áreas de produção de minérios raros. Tudo isso é verdade para outros planetas anões como Plutão, Eris e objetos transnetunianos. O ambiente não é tão diferente do ambiente no espaço. Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno, os planetas gigantes mais próximos da Terra, são muito semelhantes um ao outro. Uma vez que esses planetas não possuem superfícies sólidas, dizer "nós descemos sobre Júpiter" será difícil. Por causa da densidade atmosférica de Júpiter e de Saturno, nas altitudes em que hidrogênio e hélio não estão em estado gasoso, ou seja, no nível do mar, os astronautas morreriam em um instante por pressão, e mesmo o traje espacial não os protegerá. A densidade do ar é quase que a mesma da Terra na altura das nuvens de Júpiter e Saturno, então pode-se viver um pouco mais. Porque não há nada para ser esmagado lá. Mas ainda há outro problema. Em primeiro lugar, você não pode respirar. A atmosfera de um planeta gasoso gigante é uma mistura horrível de metano, dióxido de carbono, hidrogênio, etc. Se você respirar um pouco dessa coisa, há risco de morte. Se você segurar a respiração, você será capaz de aguentar por cerca de 1 minuto antes que o gás tóxico penetre em sua pele e te envenene. Segundo, o problema da gravidade vem à tona. A gravidade em Júpiter e Saturno é cerca de 11 vezes a da Terra. Não se esqueça das outras características de Júpiter. Júpiter tem radiação muito poderosa e mesmo que esteja em um satélite, você será exposto à radiação letal em pouco tempo. E há ventos intensos e tempestades violentas. Saturno é um pouco melhor a esse respeito, mas ainda não é um lugar adequado para a vida. Urano e Netuno. Olaf Stapledon, um grande escritor britânico de ficção científica que escreveu obras como Last and First Man e Star Maker na década de 30, recebeu grande apoio de Arthur Clarke e George Lucas por prever inúmeras descobertas e primeiro descobrir uma variedade de ideias fora da caixa. Last and First Man retrata a vida, especialmente em Netuno, de descendentes distantes da humanidade. Naquela época, Netuno era considerado semelhante à Terra, apenas pesado e frio. À medida que o Sol se tornava mais ativo, bilhões de anos depois, se tornaria um planeta adequado para a vida. Infelizmente, a ideia do gênio que fez a boa e velha ficção científica estava errada. Netuno e Urano são classificados como planetas de gelo gigantes, e pela classificação atual, não têm superfície sólida, e são menores e mais frios que Júpiter e Saturno. Mesmo nestes planetas, o que falamos sobre Júpiter é quase verdade, exceto por um ponto. Em Netuno e Urano, o frio é muito intenso e pode ser um novo problema. Mas na parte superior da atmosfera é possível sobreviver por alguns minutos, antes que a ajuda chegue. E vamos terminar por aqui hoje. Muito obrigado por assistirem. Espero que vocês não estejam planejando deixar a Terra logo.
Eu não quero que vocês se vão, mas se estiverem decididos, vistam-se com roupas quentes, comam bem e respirem apenas dentro de seus trajes espaciais. Estamos esperando o retorno de vocês. Até a próxima!